Olá, estamos retomando nossas aulas de processo penal pela PCI Concursos. Na aula de hoje iremos tratar da revisão criminal como modalidade de ação autônoma. Então vamos lá. Revisão criminal. Juntamente com o habeas corpus, a revisão criminal também é uma ação autônoma impugnativa e a conceituação da revisão criminal como uma modalidade de ação autônoma impugnativa já nos leva a pressupor que a revisão criminal não é recurso. Em que pese ela tenha por objeto uma decisão judicial, ela não é recurso. Então vamos lá, no que consiste uma revisão criminal? Revisão criminal é uma modalidade de ação autônoma, uma modalidade de ação autônoma impugnativa que visa desconstituir uma sentença penal condenatória, que visa desconstituir uma sentença penal condenatória já transitada em julgado. Muito bem, com esse conceito a gente já define o objeto. Sentença penal condenatória. Agora veja, sentença penal condenatória, só sentença penal condenatória que pode ser objeto de revisão criminal. Por quê? Porque imaginem vocês que a sentença absolutória não vai figurar como objeto da revisão criminal. Sentença absolutória não entra no rol de decisões judiciais passíveis de serem revistas. Por quê? Por uma razão muito simples. Não se admite a revisão criminal pro societá. Não se admite revisão criminal pro societá. Isso não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, se uma sentença penal ela é sentença absolutória, mais do que fazer coisa julgada, a expressão que a doutrina usa é a seguinte: ela faz coisa soberanamente julgada. O que é uma coisa soberanamente julgada? É aquela que não se relativiza, nem pela via da revisão criminal. Ora, então, significa que se o indivíduo for absolvido, ele vai se beneficiar da coisa soberanamente julgada e não cabe revisão? É isso mesmo. Pouco importando o fundamento da absolvição, hein? Se a absolvição for uma absolvição por insuficiência de prova, a mesma coisa, faz coisa soberanamente julgada, em favor do réu que se beneficiou dessa sentença. Então, se a sentença ela é absolutória, não cabe revisão criminal. Mas pergunta que fica, será que é possível a gente admitir alguma via impugnativa para a sentença absolutória, mesmo transitando em julgado? É possível sim. Tem uma única situação que dá para atacar uma sentença absolutória quando ela padecer de vício de inexistência. Quando que isso acontece? Então, essa situação acontece não pela revisão criminal, mas sim por uma ação declaratória. E o Supremo já tem uma jurisprudência admitindo isso. É a ação declaratória de inexistência de coisa julgada. Ação declaratória de inexistência de coisa julgada. Quando que acontece isso? Quando a coisa julgada sequer poderia existir para beneficiar o réu. Sequer poderia existir. Mas quando que isso acontece? Olha, isso acontece quando a absolvição está pautada num fato inexistente, num fato que não tem fundamento no ordenamento jurídico, que sequer existe, tá certo?
Ação declaratória de inexistência de coisa julgada. Vou dar um exemplo clássico que a jurisprudência do Supremo já adotou. O indivíduo, ele obtém a extinção da punibilidade porque ele junta nos autos, por meio de seu advogado, uma certidão de óbito falsa. O que o juiz faz? Ah, certidão de óbito falsa. Se o juiz não sabe que é falsa, o que ele faz? Ele extingue a punibilidade. E o que acontece a partir daí? Aí o acusado aparece, o juiz descobre que ele não morreu, não. Esse fato aqui, o óbito, não existe, que era o fundamento da sentença que beneficiou aquele cidadão. Então, o que acontece? É possível entrar com uma ação declaratória para declarar a inexistência da coisa julgada, porque o fato que subsidiou a coisa julgada não existe. Então, se o fato não existe, automaticamente nós temos que chegar à constatação de que aquela decisão também não pode existir, também não pode produzir efeito. Então, eu acho que a única situação em que nós temos aí um efeito, né, pelo menos um efeito, de uma revisibilidade de uma decisão em favor da sociedade em detrimento do cidadão aí que se beneficiou desse ardil, dessa fraude, tá? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos falar agora da finalidade da revisão criminal. Vou apagar aqui. Finalidade. Para que serve a revisão criminal? A revisão criminal tem por fim, gerar uma tutela jurisdicional desconstitutiva. Ou, alguns vão dizer, constitutiva negativa. Tutela jurisdicional desconstitutiva, ou seja, o que se quer aqui é desfazer a sentença penal condenatória. Mas quais seriam os fundamentos que nós teríamos que pensar para desconstituir uma tutela condenatória? Nós vamos obter uma tutela jurisdicional desconstitutiva para desfazer uma sentença penal condenatória. Quais os fundamentos para isso que nós temos na lei, ali basicamente no artigo 621, depois nós vamos analisar pontualmente cada um deles, mas já vamos pensar no fundamento. Bom, o primeiro fundamento que nós temos que pensar é quando essa sentença viola a lei. É uma sentença que extrapola os limites da lei penal. Viola a lei, ou essa sentença de alguma maneira não está respaldada em provas, ou essas provas são provas falsas, que não retratam com fidedignidade o que de fato aconteceu. Então nós temos aí um problema baseado na legitimação dos fatos, os fatos não aconteceram. Nós temos um outro problema, que é uma decisão que viola a lei, que não encontra respaldo na lei e que, de alguma maneira, nós estaríamos aí chancelando, por meio de uma sentença penal condenatória, uma ilegalidade. São situações absolutamente injustas e que não podem ficar seladas pelo manto da coisa julgada, tá certo? E também nós temos que pensar que é possível a gente utilizar a revisão criminal quando houver falha na individualização da pena. Ou seja, quando a pena ela é maior do que deveria ser imposta e ela já transitou em julgado e existiam dados, circunstâncias que não foram consideradas, que poderiam gerar uma diminuição dessa pena. Então nós temos que pensar assim na desconstituição daquela sentença penal, porque ela é injusta. Agora um detalhe, gente, existe prazo para ingressar com a revisão criminal? Não, não existe prazo. A qualquer tempo é possível ingressar com a revisão criminal, mesmo depois que o réu venha a falecer, porque a revisão criminal ela pode ter o propósito, inclusive, de ser utilizada para restaurar a memória daquela pessoa ou da família a qual aquela pessoa pertence. Então, nós não podemos aqui pensar
de uma forma muito superficial. Por quê? Porque necessariamente, quando se fala de revisão criminal, nós estamos pensando numa situação de ampla abrangência, que vai beneficiar não só a pessoa que está aí, que já sofreu a condenação, né? Isso porque, na verdade, a revisão criminal ela tem um desdobramento na esfera civil. Porque quando você obtém uma sentença que desconstitui a sentença penal condenatória pela revisão criminal, você evita uma ampliação de uma ilegalidade ou de um erro judiciário que pode gerar uma indenização ainda maior para o Estado. Então, se houve uma falha, bom, que essa falha seja corrigida o quanto antes. Por quê? Porque se essa falha não for corrigida, nós vamos nos deparar com um problema sério. Nós vamos estar diante de uma ilegalidade que vai estar se perpetuando, ampliando um erro já existente, tá certo? Então, vamos pensar com calma nisso, porque, veja, não é possível, não é admissível que uma ilegalidade dessa também se perpetue, tá? Para a parte da doutrina, em que pese a gente tenha falado só de sentença penal condenatória, em sentido estrito, para a parte da doutrina, isso eu tenho que dizer para vocês, viu, gente? Para a parte da doutrina, é possível também a utilização da revisão criminal, porque pode haver interesse de agir para isso. É possível usar ela na sentença absolutória imprópria. Por que isso? Vamos raciocinar aqui. O que é sentença absolutória imprópria? É aquela que absolve para afastar o crime, mas aplica uma espécie de sanção. Por exemplo, uma medida de segurança no caso de inimputabilidade, quando a gente não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou se determinar de acordo com esse entendimento. O indivíduo é inimputável. Artigo 26 do Código Penal. Ele não consegue conter seus atos. Para a parte da doutrina, ele não pratica crime, para a parte da doutrina penal, porque ele poderia praticar um fato típico e antijurídico, mas não é culpável, por não existir a imputabilidade. Diante dessa situação, ele pode ser processado. Ação penal. A ação penal vai ser julgada parcialmente procedente, porque ele não vai ser submetido a uma pena, mas vai ter o reconhecimento do fato e vai ser-lhe aplicada uma medida de segurança. E quando for-lhe aplicada uma medida de segurança, a sentença que faz isso é sentença absolutória imprópria, porque afasta o crime, mas mantém uma resposta punitiva. Cabe revisão criminal de sentença absolutória imprópria? Cabe também ao entendimento doutrinário nesse aspecto. Por quê? Porque essa sentença não é a melhor que tem. Pode sim haver uma ilegalidade no reconhecimento da inimputabilidade ou do fato, e o indivíduo pode ter uma sentença absolutória que lhe seja mais favorável. Então ele tem interesse sim de agir, aqui não é interesse recursal, porque nós não estamos falando de recurso, mas ele tem o interesse de agir no sentido de ingressar aí com a revisão criminal para ter uma situação mais benéfica ao seu favor, tá certo? Muito bem. Quem que pode ingressar com a revisão criminal? Quem que tem legitimidade ativa para isso? Vamos colocar aqui, legitimidade ativa. Na verdade, quem que é o titular do direito de ação para ingressar com a revisão criminal aqui no caso? Bom, pode ser o próprio sentenciado, claro, ou seu representante legal. Inclusive, o representante legal poderá prosseguir litigando no polo ativo dessa ação em caso de falecimento do sentenciado, porque haverá ainda interesse de agir para se desconstituir a sentença penal condenatória, tá? Foro competente, vamos lá. A revisão criminal é uma ação de competência originária dos tribunais. Por quê? Porque ela desconstitui sentença e pode desconstituir, inclusive, acórdão condenatório. Então, qual que é o foro competente? Tribunal, competência originária para ingressar direto no Tribunal de Justiça. Direto no Tribunal de Justiça, inclusive, gente, até para desconstituir acórdãos do próprio tribunal, é no tribunal que se ingressa por uma questão até de autonomia federativa, tá?
Outro dado importante que eu queria que você anotasse e soubesse aí é a súmula 393 do STF, que diz o seguinte, que para requerer a revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Aqui, na verdade, é para fazer um paralelo com a hipótese de deserção da apelação. Na apelação, se o indivíduo estiver foragido e tiver um mandado de prisão vigorando contra ele, a lei diz que haverá hipótese de deserção e não haverá conhecimento da apelação, é uma forma de extinção do recurso. Na revisão criminal, não. Na revisão criminal, pouco importa se o indivíduo se encontra preso ou foragido, não é obrigado a se recolher à prisão para isso, tá? Não tem nenhuma necessidade, tá? Agora, tem uma súmula também, que é a súmula 611, que eu queria que você tivesse aí também anotado, que fala da abolitio criminis. Na hipótese de abolitio criminis, há interesse de agir para ingressar com revisão criminal? Se o indivíduo já está lá na fase de execução da pena, vou ter que entrar com uma ação autônoma para dizer que houve abolitio criminis? Não há interesse de agir para a obtenção dos efeitos da abolitio criminis, porque, de acordo com a súmula 611 do STF, se o indivíduo já estiver na fase de execução da pena, porque já transitou em julgado a sentença penal condenatória, o que ele vai fazer a partir daí? Ele vai pleitear a abolitio criminis perante o juízo da execução penal. Não há que se ingressar com revisão criminal nessa hipótese. Ele já vai pleitear direto a abolitio criminis lá no juízo da execução, que já vai produzir efeitos imediatos a partir daí, tá certo? Outro dado importante que eu queria que vocês soubessem é que, se houver coautoria de crimes, por exemplo, A e B foram condenados por um mesmo crime, e só A entrou com a revisão criminal e obteve, por exemplo, a desconstituição da sentença penal condenatória com base na inexistência daquele fato ou ausência de provas em relação àquele fato. É possível pedir o efeito extensivo? Desde que haja fundamento em critérios de ordem objetiva, ou seja, o próprio fato. Então, nós podemos aplicar o artigo 580 do Código de Processo Penal nas hipóteses de procedência de revisão criminal para expandir, para ampliar essa situação de modo a favorecer aquele indivíduo que também se encontra nas mesmas circunstâncias já vivenciadas pelo seu coautor, tá certo? Então vejam, a revisão criminal, ela dá uma margem bem grande de discussão. O que é importante ainda destacar com relação à revisão criminal é que ela é uma ação de ampla cognição. Isso aqui ela se diferencia do HC. Por que o HC não pode gerar uma tutela desconstitutiva? Isso que eu queria diferenciar com vocês aqui. Eu quero entrar com o HC para ter o mesmo efeito da revisão criminal. É possível isso? Não, não é possível. Isso não é possível por quê? Porque a partir do momento em que se ingressa com a revisão criminal, você tem que abrir um campo de ampla cognição, de amplo debate, de ampla análise, coisa que não é possível no habeas corpus. Gente, o rito do habeas corpus, do HC, é um rito sumarizado. Ou seja, você não faz audiência, você não produz prova cabal, enquanto que, ao se tratar da revisão criminal, nós vamos ter um processamento amplo, vamos ter ampla cognitividade. Por que tem que ter ampla cognitividade na revisão? Tem que ter ampla cognitividade porque nós temos que abrir um espaço de debate contraditório suficientemente amplo, suficientemente robusto para legitimar em termos probatórios o desfazimento da coisa julgada. Então nós vamos rescindir um julgado. Quer dizer, o que é importante aqui é destacar que nós estamos desconstituindo um julgamento, substituindo ele por outro. Automaticamente. Vejam que o juízo da revisão, ele desfaz a coisa julgada e automaticamente ele vai ter que ter elementos para substituir aquele julgamento por outro. Vai rescindir o primeiro e vai ter que substituir aquela condenação por outra que tenha parâmetros de justiça,
parâmetros adequados. Nós vamos ter que substituir o mérito criminal aqui. Vocês perceberam isso? A importância disso aí? Então, vejam, não é um tema que pode ser tratado de maneira superficial. E nesse aspecto, então, é fundamental pensar nisso, tá? Agora, repito, não há prazo para ingressar com a revisão criminal. O processo pode estar, inclusive, arquivado já. Pode ser processo findo, que está arquivado e que, de alguma maneira, ninguém mais lembraria dele, mas é possível, sim, essa situação. Outro ponto que eu queria tratar com vocês é que não é cabível revisão criminal de sentença estrangeira. Porque a sentença estrangeira está submetida à autoridade de jurisdição de um outro país. Aqui no Brasil, ela é apenas homologada para a liberação da sua eficácia. E ela é homologada no STJ. É chamado exequatur, não é? A sentença penal estrangeira, ela foi produzida sob o manto da soberania de um outro país, de uma outra jurisdição. Então, o Brasil não teria condições de estabelecer uma ingerência tamanha a ponto de modificar o fundamento ou anular uma sentença penal estrangeira, tá certo? Então, aqui no Brasil nós não poderíamos discutir isso, a não ser que essa decisão fosse revista lá no país de origem. Aí tudo bem, não tem problema, mas aqui não, né? Aqui não tem como, tá certo? Olha, nós temos que estabelecer uma distinção aqui, que eu queria que vocês observassem, até no que diz respeito à supressão de grau de instância. Quando o fundamento da revisão criminal ele é suficiente para incursionar no mérito, ou seja, para rever um juízo de culpabilidade, baseado na lei penal ou baseado nos fatos, a decisão proferida na revisão criminal substitui a sentença penal condenatória. Não precisa refazer o julgado em primeira instância, tá? Agora, quando a ilegalidade reconhecida na revisão criminal é baseada numa pauta de nulidades, por exemplo, porque a sentença não poderia sequer ter sido prolatada, porque uma série de princípios constitucionais do processo penal foi violado, nesse caso, a revisão criminal vai apenas rescindir o julgado de primeira instância, vai desconstituir e haverá que se pronunciar uma nova decisão em primeira instância, porque, na verdade, nós estaremos aí suprimindo o duplo grau, tá certo? Então, quando o produto da decisão da revisão criminal é nulidade, nós vamos ter que ter um pronunciamento de mérito em primeira instância para depois rever isso em apelação de novo, reassumindo o rito normalmente. Agora, quando a revisão criminal ela tem o condão de abrir o debate, incursionando efetivamente no mérito, aí automaticamente a decisão da revisão criminal substitui a sentença. Tá? Porque aí a revisão vai ter um efeito próprio da apelação no que diz respeito a uma reanálise em outro grau de jurisdição. Embora ela não venha a ser recurso, mas ela tem que respeitar a reapreciação jurisdicional dos temas, tá certo? Quem que ocupa o polo passivo? Vamos falar da legitimidade passiva da revisão. Então, no polo ativo, nós falamos há pouco aqui, nós vamos ter o próprio sentenciado ou seu representante legal, tá? E no polo passivo, vamos falar agora da legitimidade passiva, então. Vamos lá. Legitimidade passiva, vamos lá. Quem que vai figurar no polo passivo? Ora, legitimidade passiva é do próprio juízo prolator da sentença. Tá? Então, aqui nós vamos confrontar o sentenciado com o próprio juízo prolator, equivalendo aqui àquela autoridade coatora do habeas corpus. Tá certo? Então, nós vamos pensar sempre pela mesma lógica do habeas corpus aqui, tá? Muito bem. Dito isso, então, vamos agora
pensar um pouco nas hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão todas já descritas taxativamente no artigo 621, que nós vamos analisar logo mais, na próxima aula, aí, as hipóteses de cabimento. Mas eu já vou adiantar para vocês o seguinte: artigo 621 traz uma lista de hipóteses, e o que é importante a gente destacar aqui é que na revisão criminal, da mesma maneira que acontece lá nos recursos, vigora o princípio da taxatividade das ações impugnativas. Como vigora o princípio da taxatividade recursal, aqui vigora o princípio da taxatividade das ações impugnativas. Ou seja, só dá para impugnar nos limites da lei processual. Outro dado importante que eu tenho para dizer: a revisão criminal, ela é uma ação com fundamentação vinculada. Por quê? Porque você não pode inventar outro fundamento além daqueles que já estão pressupostos no artigo 621. O legislador, ele é muito claro, ele se antecipa registrando aí cada uma das hipóteses em que nós vamos ter a possibilidade de rever a coisa julgada. E por que tem que ter uma taxatividade legal? E por que nós temos que ter uma fundamentação vinculada de forma muito padronizada, muito bem estabelecida lá no artigo 621? Por uma razão muito simples. Ora, é necessário esse parâmetro legal porque nós vamos estar desconstituindo a coisa julgada e relativizando o princípio constitucional implícito da segurança jurídica, ora. Não é pouca coisa. É uma ação que vai rever o princípio da segurança jurídica, que consta na Constituição de forma implícita. Nós estamos aqui relativizando a coisa julgada criminal condenatória. Então não há prazo prescricional para entrar com essa tutela, porque a todo tempo é sempre muito bem-vinda a recolocação da justiça nos termos da lei. Então, a todo tempo vai ser muito importante que nós ingressemos para rever um equívoco ou uma falha nas estruturas de um pronunciamento jurisdicional, até porque isso vai reverberar, sim, no que tange à fixação da indenização por erro judiciário. Inclusive, gente, na própria sentença que reconhece a anulabilidade, a desconstituição da coisa julgada, já é possível declarar e reconhecer que houve erro judiciário. Claro, porque o tribunal está tendo que rever uma situação que já foi julgada, o indivíduo já cumpriu pena. Então, esse tópico relativo ou relacionado à estabilização da coisa julgada, automaticamente figuraria como uma prejudicial para a ação referente à indenização por erro judiciário, certo? Porque uma questão está atrelada à outra. Quando é julgada procedente uma revisão criminal, automaticamente nós estamos partindo de uma premissa de que o erro judiciário aconteceu e que o tribunal teve que solucionar isso. Não tem como sair dessa lógica, tá certo? Muito bem. Maravilha. Então, a primeira hipótese que nós temos, eu vou só enunciar aqui, daqui a pouco a gente já volta com a próxima aula para analisar pontualmente cada uma das hipóteses. Mas o artigo 621, a primeira hipótese vai ser usada quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos. A primeira situação é essa. Então, a sentença contraria o que está nos autos e contraria a lei. A segunda hipótese vai se dar quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames, documentos comprovadamente falsos. Vejam vocês que aqui nós estamos em uma situação gravíssima, né? O indivíduo foi condenado com base em prova ilícita.
que na verdade é documento falso, é produto de crime, ora. Né? A terceira hipótese, quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, tá certo? Então, basicamente essas são as três hipóteses que nós já vamos analisar na próxima aula. Eu encerro essa aula, nós vamos voltar na próxima aula já para falar de cada uma dessas hipóteses do artigo 621 para encerrar o tema revisão criminal. Eu agradeço a sua participação aqui no PCI Concursos, continue conosco, firme nos estudos, boa sorte e sucesso nas provas.